39 Protagonistas Capítulo 118. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O período de tempo de um ano era muito curto tanto para mudar algo quanto para alcançar algo. Talvez seja por isso que, depois que Sarah regrediu mais uma vez, ela estava tentando mais desesperadamente do que nunca. Aprendendo com seu fracasso em sua primeira e segunda vida, ela não desperdiçou nenhum segundo em sua terceira vida para realizar o que queria. Continuou correndo e superou tudo em seu caminho para mostrar a Yoseldon algo mais bonito do que sua segunda vida. Sarah estava ciente que não era a única que conhecia o futuro. Esse fato por si só se tornou um fardo. É por isso que continuou assumindo uma postura agressiva em cada assunto sem se importar com sua própria vida. No entanto, a princesa não precisava de nenhuma informação futura. Ela distorcia completamente todo o futuro com cada ação que tomava. Sarah tinha o poder de perturbar a luta política apenas com pequenos incidentes, como quando alguém fica resfriado ou quando alguém dá à luz uma criança. Se lembrava claramente do que a deusa Kader lhe disse. O amor do mundo dado aos 4 protagonistas masculinos foi apagado por Yoseldon em sua segunda vida, enquanto Bianca não o recebeu dessa vez. Então, ambas tiveram que lutar apenas com suas habilidades. Se Sarah pudesse ser honesta, Bianca não era nenhuma inimiga para ela. 4 meses depois que regrediu, ela já estava em uma posição onde poderia matar Bianca confortavelmente. Naquele dia, a antiga santa estava ajoelhada enquanto chorava por perdão. Ela disse a Sarah: "Por favor, me poupe. Eu nunca tive nenhuma má intenção em relação a você. Eu fiz tudo isso porque queria viver. Então, por favor, me poupe desta vez." E Sarah respondeu secamente: "Você quer viver?" "Sim. Sim. Por favor. Eu vou fazer o que for. O que você quiser se poupar minha vida." E então Sarah disse com um sorriso brilhante: "Então, lembre-se desse desespero mesmo depois de sua morte, porque eu também queria viver." Depois de matar a santa, Sarah decidiu viver apenas para ela e Yoseldon, que retornaria em 8 meses. No meio de tudo, esperava que o imperador se apaixonasse por ela. No entanto, não tinha a intenção de usá-lo. Sentiu que se usasse os sentimentos de outra pessoa para seu próprio benefício, não seria diferente da santa. Mas quando o imperador tentou tocar seu corpo, Sarah não conseguiu tolerar. Ela sabia que se ficasse quieta e deixasse o imperador tocá-la, seu sonho de se tornar imperatriz se tornaria realidade. No entanto, preferia morder a própria língua do que deixar outro homem tocar seu corpo. E quando caiu em si, se viu esfaqueando. Por causa do que aconteceu, ela planejou um golpe de estado improvisado por completo. Não foi uma tarefa fácil. Teve que enfrentar inúmeros nobres que lhe deram seus respectivos exércitos, bem como os magos da Torre Mágica. Além disso, todas as noites, assassinos sempre vêm para matá-la. Não conseguia dormir confortavelmente nem por um dia. Teve que suportar e superar o ressentimento de inúmeras pessoas. "Eu sou a imperatriz do império." Quando Sarah finalmente se declarou imperatriz, ninguém mais teve coragem de se rebelar contra ela. Foi porque todas as pessoas rebeldes morreram. Não, isto está errado. Foi porque todos que estavam cansados do imperador tirânico, que estava manchado de loucura, ficaram do lado dela e saudaram sua revolução, que pretende fazer o império prosperar. Através da bênção do povo do império, a imperatriz Sarah finalmente fez o que queria fazer. Logo depois, declarou que sua casa seria no terceiro templo, um lugar abandonado por todos e onde ninguém pode entrar. Enquanto todos questionavam sua decisão, ela rapidamente construiu seu novo castelo. E quando o terceiro templo finalmente renasceu como um palácio luxuoso, ela pôde ver Yoseldon mais uma vez. "Princesa Sarah." A imperatriz Sarah caiu na gargalhada que se assemelhava à risada de Yoseldon quando viu aquele homem, o sempre tão composto, confuso e surpreso. "O que exatamente aconteceu?" "Nós temos muito tempo, então vamos falar sobre isso com calma." E 1 mês se passou desde então. A imperatriz Sarah passou cada minuto e segundo junto com Yoseldon. Ela contou tudo o que havia acontecido no império com grandes detalhes para ele. Disse que foi muito trabalho e foi bastante difícil, mas também foi o ano mais gratificante. "Eu estou vivendo assim agora. Tornei-me a imperatriz do império e era amada por todos. Não se preocupe, pois consegui um feito tão grande com meu próprio poder."
No final de sua história, Seldon se foi. Ele desapareceu tão repentinamente quanto apareceu naquele dia chuvoso. A Imperatriz Saar não conseguiu segurá-lo pedindo-lhe para ser seu parceiro porque ele havia dito, há algo que eu tenho que fazer, é solitário. É mesmo. Sim. É muito solitário. Sinto que estou sozinha neste império. A Imperatriz Saar disse isso enquanto se sentava em um trono de dragão de prata que lhe permitia ver tudo no império. Mesmo neste momento, milhões de pessoas do império estavam olhando apenas para ela, porém, a mesma não tinha a intenção de olhar para eles. Do lado dela, disse Araceli, então saia. Se você quiser encontrá-lo, você será capaz. Mas ele foi para um lugar que eu não conheço. Uma vez eu pensei assim também. O quê? Com as palavras de Araceli, uma pergunta que a Imperatriz Saar tinha em sua mente por tanto tempo ressurgiu. Seldon era certamente alguém de outro mundo. Então, e Araceli Rinekal? De onde veio a feiticeira negra, que não existia em sua primeira vida? Para ser sincera, até agora ainda não sei em detalhes onde está o professor. Sua cidade natal. Está tão longe que não consigo detectá-la nem alcançá-la. Então, mas ao longo da minha vida eu continuo tentando rastreá-lo e agora sou capaz de seguir sua trilha. Araceli caiu na gargalhada e se virou. Só porque você não pode fazer isso não significa que você não faria, certo? Ao dizer isso, ela desapareceu. No final, a Imperatriz Saar, que ficou sozinha, só conseguiu olhar para o local onde Araceli desapareceu. O mundo estava cheio de coisas que não podem ser compreendidas, e há inúmeras outras que ela ainda não sabia. Em pouco tempo, ela gritou o nome de alguém como se estivesse possuída. Kader. Você está aí? Existe alguma pessoa no mundo que chama uma deusa tão arduamente como você? Apenas responda à minha pergunta. É possível que os humanos cruzem dimensões? Do que você está falando? A deusa Kader parece estar surpresa, mas gentilmente ergueu o canto da boca. Ela achou a pergunta bastante interessante. Saar, que encontrou um final completamente diferente de si mesma, estava prestes a trilhar um caminho totalmente novo. É algo que ela, que conhecia o futuro, não podia prever. Não tenho certeza. Mas acho que não há nada impossível já que até o tempo pode ser revertido. Você é quem faz o tempo voltar. Realmente acha isso? Essa era uma pergunta ambígua, mas significativa. Humanos são mais poderosos do que você pensa. Eu vi humanos que criaram mundos, outros que mataram deuses depois de correr pelo espaço e tempo, e aqueles que, como seu cavaleiro, mudam o destino de outros mundos. Também vi humanos que finalmente conseguiram mudar seu passado, depois de falharem mesmo depois de tentarem milhares de vezes. Como se Sara entendesse alguma coisa, sua expressão gradualmente se iluminou. E, a deusa Kader concluiu seu discurso. Se tais coisas são possíveis, você não acha que cruzar dimensões é impossível? Assim que ouviu as palavras da deusa, a Imperatriz se levantou de seu assento e correu para algum lugar. Kader, que olhou para suas costas, virou-se ao sentir a presença de Saar desaparecendo lentamente. Mesmo com seu poder como deusa do tempo e da estação, ela não sabe o que acontecerá em seu futuro. Pode ser perigoso, ou Saar pode falhar e se desesperar. No entanto, ela nunca teve medo. Em vez disso, a coisa mais temível para a deusa do tempo e da estação era um futuro fixo. Foi muito emocionante poder ver um futuro desconhecido se desenrolar. Poder moldar o futuro sozinha. Vai ser bem divertido. Kader abraçou seu peito esvoaçante com força e fechou os olhos, e ela desapareceu completamente deste mundo. Retornado com sucesso ao mundo original. Quando abri os olhos, pude ver o teto familiar do meu escritório. De alguma forma, esta missão deixou um pouco de sentimento persistente em meu coração, então eu quase não consegui voltar. Fiquei pensando em ficar mais um dia. Se a interface não tivesse me avisado se não voltar logo, pode ser assimilado aqui para sempre, eu poderia ter ficado lá por vários meses. É por isso que é mais fácil caçar monstros. Monstros eram criaturas sem emoções. Não há necessidade de interagir emocionalmente com ninguém. A propósito, você deve ter aprendido muito com esta viagem. Sim. Ao testemunhar a destruição de Santa Bianca, lembrei-me mais uma vez do amor humano. Claro, não forcei ninguém a me amar porque eu não tinha habilidade ou talento relacionado ao charme. No entanto, só porque era amor de verdade não significa que eu poderia responder a ele sem pensar.
A primeira em que pensei foi Taylor Nini, seguida Seol Jung-yeon e Ekaterina. O que eu deveria fazer? Como você interferiu no destino dos outros? Esse destino se entrelaçou com o seu e se tornou um grande peso. Se é uma pessoa comum, há um ditado que diz que você se casaria assim que encontrasse seu predestinado. Mas o que acontecerá se interferir no destino? A interface explicou que era inevitável que o relacionamento acabasse assim. Eu não vou arruinar a vida de outras pessoas. Vou. Não existe tal coisa. Desfazer um destino entrelaçado é algo difícil. Que sorte! Conforme o tempo passava lentamente enquanto eu olhava fixamente para o teto, olhei da minha cadeira. Havia muitas coisas para fazer. Não havia tempo para ficar sentado de braços cruzados. Em primeiro lugar, alterei a mensagem do perfil do meu Messenger para despacho encerrado e entrei em contato com várias pessoas. O tempo que fiquei em outro mundo dessa vez foi um pouco mais de 3 meses. Mesmo assim, apenas cerca de uma semana havia se passado na Terra. Ao caçar o protagonista desta vez, meu nível subiu em 7. A hora de fazer um exame físico estava na frente dos meus olhos. Em termos de estatísticas eu tinha alcançado Rank S. Preciso aguçar minha mente enquanto experimento a habilidade que adquiri desta vez. Com um pensamento tão trivial, coloquei minhas mãos em minhas calças de moletom e saí. No entanto, no primeiro andar do prédio de escritórios. Clique. 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 É o caçador Youou Seldon. Caçador Youou Seldon, por favor. Continue sobre o currículo especial de superpoderes que foi anunciado por Taylor Nini quando ela foi promovida ao rank SS, Mestre ou Seldon. Pode nos contar em detalhes sobre a arma mágica V3KK0 que você desenvolveu. É verdade que o superpoder também pode crescer de forma mais eficaz com a ajuda de artes marciais e magia. Caçador Youou Seldon. Por favor, nos responda. Fiquei surpreso com a súbita enxurrada de perguntas dos repórteres. E Ekaterina, o que você fez enquanto eu não estava aqui? N/R. Que capítulo, meus amigos? Que capítulo? De Protagonistas capítulo 119. 2 dias depois que o Seldon partiu para outro mundo, caçador Taylor Nini, a 38ª pessoa a ser promovida ao rank SS, porque Taylor Nini, uma russa, escolheu a guilda coreana Anoteleag. A notícia da promoção de Taylor Nini foi escrita em vários artigos em todo o mundo. A própria Taylor tentou recusar todo tipo de cobertura porque era problemático. No entanto, Ekaterina não deixaria essa oportunidade passar. Prazer em conhecê-la. Eu sou Ekaterina, a C da Anoteleag. Clique. 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 Centenas de câmeras tiraram suas fotos assim que ela se apresentou. Taylor, que estava sentado bem ao lado dela, foi forçada a responder às perguntas dos repórteres por causa de Ekaterina, enquanto fazia uma expressão muito irritada. Caçadora Taylor, ouvi dizer que você foi convidada a voltar para a Rússia. Posso perguntar por que escolheu ficar na Coreia? Eu fico porque todos vocês são tão adoráveis. Queridos, eu amo todos. Sabemos que o governo da Rússia anunciou sua posição oficial. Eles disseram que, como a caçadora Taylor Nini era alguém com nacionalidade russa, será contada como um super-humano de nível SS do seu país. O que acha disso? Oh, eu mudei minha nacionalidade. Ouvi dizer que existe um currículo de superpoder muito especial exclusivo para Anoteleag. Isso é verdade? Sério? Claro, como sempre, Taylor Nini não respondeu a pergunta com clareza. Os repórteres já estavam familiarizados com esse comportamento. Então seu olhar naturalmente se voltou para Ekaterina. Sentindo a atenção nela, Ekaterina suspirou e pegou o microfone de Taylor. Por favor, façam suas perguntas para mim a partir de agora. Depois disso, a conferência de imprensa tornou-se uma sessão normal de perguntas e respostas. Os repórteres conseguiram recuperar o fôlego graças a Ekaterina, que tinha uma personalidade gentil e calma. Sim. Na verdade, a Anoteleag tem um currículo especial de superpoderes. Estamos dispostos a ensinar aqueles que não têm nenhum, se quiserem, e também podemos ajudar aqueles que já têm um e ajudá-los a desenvolvê-lo ainda mais, assim como fizemos com Taylor. Além disso, para a magia, estabelecemos o laboratório mágico dentro do nosso esconderijo. No futuro, faremos um experimento para combinar a tecnologia de dispensadores de éter com magia. Em relação a isso, prometemos dar um bom tratamento aos artesãos de éter que se juntaram à nossa guilda.
Também estamos planejando recrutar alguns estudiosos interessados em estudar magia. Juntamente com a conferência de imprensa de promoção de Taylor, e Ekaterina também anunciou a Notteleag como um lugar cheio de talentos que aguarda as pessoas para se juntarem. Então, 3 dias depois, a guilda começou a ficar lotada de caçadores e pesquisadores que queriam se juntar a ela. E Ekaterina estava tão ocupada lidando com milhares de entrevistas a ponto de não ter tempo para pegar o telefone. Ao mesmo tempo, a Rússia também anunciou sua posição oficial para manter o laboratório mágico sob controle. Morian Guild. Iremos implementar uma política de educação mágica. Será um estudo que qualquer cidadão russo pode aprender. Foi um ataque preventivo da Rússia e Morian. Eles, que até agora queriam manter a magia para si mesmos, de repente anunciaram que estavam dispostos a ensiná-la com algumas condições e benefícios associados. Foi um grande anúncio e as pessoas estavam pensando em ir para a Rússia em vez de esperar pela Notter Guild que só recrutava estudiosos famosos. As preocupações de Ekaterina se aprofundaram. Não só porque estava preocupada com estudiosos famosos, mas mais importante, o fato de que Morian os derrotou por cada pequena coisa estava deixando de mau humor. Ah, é mesmo? Por que você não faz YouTube? Sim. Shinji, a secretária direta Seol Jung-yeon da Nova Murin, resolveu a preocupação de Ekaterina de uma maneira inesperada. YouTube? Sim. Acho que seria bom se você usasse. E Ekaterina caiu em pensamentos profundos quando tocou em uma armadura escura e suspeita que foi entregue a ela por Shinji. Era uma armadura encontrada e foi trazida para ela, uma feiticeira, porque as pessoas de Murin podiam sentir a energia de um goblin morto da vestimenta e eram constantemente amaldiçoadas por ela. Hugo. Isso não dói? Quando uso, fica me incomodando. Ah, tudo bem, não há problema. E Ekaterina contemplou enquanto abraçava a armadura em seu peito. Bem, definitivamente não é uma má escolha. A guilda que Seldon imaginou em primeiro lugar era uma que poderia se proteger em um lugar onde ele poderia recrutar colegas para se moverem junto. Ele disse que seria suficiente recrutar pouquíssimos membros de elite, mas Ekaterina não tinha a menor intenção de fazê-lo. Ela queria criar uma guilda perfeita que não perderia para ninguém. Queria criar uma que pudesse derrotar a grande Morian e a Lostidai que jogou Seldon fora. Quando ela o contou sobre isso, sua resposta foi apenas é mesmo. E ele disse que não estava realmente interessado em fazer isso, mas também disse faça o que quiser. Não tenho intenção de atrapalhar seus sonhos, em outras palavras, não importa o que ela faça, ninguém poderia discutir com ela. Então decidiu fazer as filmagens do YouTube em breve. Claro, mesmo que mostrasse sua magia ao mundo através da plataforma, não tinha a intenção de compartilhar todo o seu conhecimento. Se o nível de magia da guilda Morian era 1, então, o nível da magia de Seldon era 10. E Ekaterina só mostraria o nível 2. Depois de testemunhar, as pessoas naturalmente voltariam sua atenção da Morian para a Notteleag. Além disso, e se prometesse ensinar magia mais avançada para aqueles que se juntassem. Estudiosos que viveram sua vida para a matemática nunca serão capazes de suportar isso e naturalmente se reuniriam aqui. Acho que seria bom. Uau, espere, incrível. Eu sou como um gênio. O que é isso? Que tal abrir um canal oficial para a Notteleag e incluir o Mugong de Asun Yong, a magia de Ekaterina e o currículo de superpoderes de Taylor Nien? Podemos fazer isso. Claro que podemos. Além disso, vocês três são lindas, então os inscritos no canal também serão muitos. Meu Deus, meu Deus. Vamos começar o mais rápido possível. Eu direi ao mestre. E assim, o canal oficial no YouTube foi criado. No curto espaço de 3 dias após sua criação, o número de assinantes do canal já ultrapassava 4 milhões. Os assinantes eram principalmente aqueles que queriam aprender Mugong, estudiosos que queriam aprender magia e aqueles que queriam um currículo especial desenvolvido por super-humanos de nível SS. No entanto, aqueles que se inscreveram apenas porque gostaram das aparições das belas mulheres não foram pequenos. Com tanta atenção, todo vídeo enviado para o canal é sempre acompanhado de artigos novos recordes de visualização no menor tempo. Além disso, os nomes de Asun Yong e Ekaterina e Taylor Nien estavam sempre competindo ferozmente em qual nome tinha mais termos de pesquisa em tempo real. Além desses três,
E Isai, que apareceu como assistente em todos os vídeos, foi constantemente fixada nos rankings de busca porque muitas pessoas estavam curiosas sobre ela. E agora de volta ao presente. Foi isso que aconteceu em apenas uma semana. Sim. Io Seldon ficou mais uma vez surpreso com a capacidade de Ekaterina enquanto observava ensinando magia para estudiosos e estudantes de todo o mundo alugando uma enorme sala de aula em uma universidade em Seul. Isso explica como o nível da biblioteca da Bruxa Branca foi aumentado para se parece que ela estava trabalhando duro em sua recente pesquisa mágica. Quando Io Seldon olhou pela janela, pôde ver atletas volumosos sentados de joelhos para receber os ensinamentos de Asun Yong. Foi bastante místico ver ela, que tinha estatura menor que os outros, como professora. Havia também dezenas de câmeras correndo para filmá-los. Foi tudo para criar um vídeo para o YouTube. Chama-se Amostra. Mesmo se provar um pouco disso, não será capaz de esquecer. E Isai disse isso enquanto mostrava a Io Seldon a transmissão ao vivo de Taylor Nini, que estava ocupada ensinando sobre superpoderes. Olha, você não está puxando éter como eu, mas como um cachorro. Quero dizer, tente torná-lo divertido, legal e sexy. Ei. Ok. É isso. Certo. Ah, funciona. No vídeo, ela estava ensinando seu caminho para algum super-humano talentoso e, surpreendentemente, quando Taylor Nini usou algumas palavras estranhas, um dos super-humanos rapidamente entendeu e fez. Claro, eles eram pessoas que foram escolhidos após um rigoroso processo de triagem. Mesmo assim, o fato de entenderem o que aquela mulher falava foi um choque para Io Seldon e Isai. Isso é provavelmente algo apenas para super-humanos, certo? Eu acho que sim. Mas havia um problema. O currículo de superpoderes de Taylor Nini não era perfeito. Embora ela tenha sido pioneira em um novo caminho depois de combinar superpoderes com magia, ainda não estava em um nível que pudesse cobrir várias habilidades de superpoderes que existem no mundo. O mestre da guilda também deveria ensinar. Mas eu não tenho superpoderes. Mas você não ensinou Taylor antes. Bem, isso foi porque ela é um gênio. Então você pode ensinar outro gênio e pedir que ele ensine a outras pessoas. Agora que isso se tornou um projeto muito importante para nossa guilda, o senhor não deve ficar de fora, não acha? E assim, Io Seldon se tornou um professor de superpotência que não tem superpoder. Se alguém perguntasse quem é o caçador que mais cresce no norte da Europa, 7 em cada 10 pessoas responderiam com Celeste Constantini. Ela estreou como caçadora com apenas 17 anos. Em apenas 2 anos, se tornou uma super-humana de rank C com superpoder do tipo fortalecimento corporal. Estava mostrando um histórico muito incomparável. A caçadora de rank C Celeste atravessa uma masmorra de rank A sozinha. Qual é a identidade da técnica de fortalecimento corporal que ela usa? A esgrima de Constantini é reconhecida até pelos mestres da espada, no entanto, sua classificação pode ser considerada muito baixa. Ao contrário da superpotência do tipo interferência natural que se manifesta aleatoriamente e pode ser de rank imediatamente após o despertar, a do tipo fortalecimento corporal pertencente ao mundo físico estava destinada a se manifestar como um rank e ficará lentamente mais forte e aumentará em termos de classificação. No entanto, ser um super-humano de rank sem uma idade tão jovem provou que ela é um gênio. Mesmo assim, para quem conhecia bem Celeste, ótimo não era suficiente para descrever sua habilidade. Celeste Constantini, sua esgrima era linda e afiada. Era parecido com o Gong, mas havia algo diferente. Quando balançava sua espada, criava uma chama esplêndida, como fogos de artifício explodindo. Também poderia ser como um relâmpago quando a tempestade atingiu-o apenas como uma onda furiosa. Alguns anos atrás, Io Seldon reconheceu o talento de Celeste em esgrima. No entanto, naquela época, não sabia em detalhes sobre ele, bem como quanto potencial escondido dentro dela. Graças ao povo de Murim, a esgrima tornou-se muito mais conhecida nos dias de hoje. No entanto, o que aconteceria quando alguém com superpotência do tipo fortalecimento corporal que fosse capaz de fortalecer esmagadoramente sua produção destrutiva também dominasse a esgrima de outro mundo? A caçadora de rank C Celeste derrota o vilão do tipo fortalecimento de corpo de rank A. A caçadora de rank C Celeste fez uma grande conquista na fenda rank S. Caçadora de rank C Celeste
19 masmorras limpas em uma semana. Embora sua classificação fosse baixa, ela tinha uma base de fãs bastante grande. Sua selfie inexpressiva se espalhou pela internet como um meme desafios, e muitas estrelas do Instagram estavam seguindo sua conta do Instagram. No entanto, insuficiente. Sua esgrima estava agora em um nível que não poderia ser imitado tanto por pessoas de Murin que eram mestres em Mugongo ou pelos cavaleiros do mundo da fantasia que eram mestres em usar aura, por causa de sua mistura única de superpoder de fortalecimento corporal e esgrima de outro mundo que havia sido desenvolvido por milhares de anos. Mas ela ainda não estava satisfeita. No entanto, ainda faltava algo. No final, a esgrima que possuía era algo que aprendeu na superfície com Youou Seldon. E mesmo que tenha sido pioneira com sua própria força, era simplesmente insuficiente em comparação com a esgrima que outros gênios estudaram por milhares de anos. Então ela se lembrou que recentemente, a guilda de Youou Seldon, a Notteleag, foi mencionada com bastante frequência e decidida. É vergonhoso, mas vou pedir para me ensinar de novo. Não era suficiente conhecer qualquer espadachim neste mundo. Mesmo as pessoas Murin e seus ensinamentos não seriam suficientes. Ela queria aprender a misteriosa esgrima que era diferente de Mugong. Então, Celeste foi encontrar Youou Seldon. Eu vim aqui porque queria aprender esgrima novamente. Você passou, desculpe. Youou Seldon agarrou as mãos de Celeste e sorriu antes de apontar para algum lugar. Há um grupo de talentos de fortalecimento corporal que vieram até nós. Mas já que Tailornine é alguém que lida com um superpoder do tipo interferência natural, ela não poderia ensiná-los. Ao contrário de você, eles não entendem o que estou dizendo. A partir de agora você vai aprender comigo e ensinar esses amigos. Consegue fazer isso? Sim. Assim, Celeste, que veio para Youou Seldon para aprender esgrima, tornou-se uma professora que ensinou super-humanos seniores que eram mais altos e mais velhos que ela. De Protagonistas capítulo 120. O marketing do canto de testes da Notteleag terminou com sucesso. Neste evento, eles divulgaram o movimento básico da esgrima Sun Yong, como cortar, esfaquear e aparar, bem como algumas outras magias de um grau Celsius círculo. Por não ser uma aula presencial e sim online, muitas pessoas não conseguiriam imitá-la mesmo que vissem o vídeo. No entanto, para algumas que trabalham duro o suficiente e ao mesmo tempo inteligentes o suficiente, seriam capazes de implementá-la até certo ponto. A questão é, ficariam satisfeitos com apenas alguns movimentos e poucas magias de um círculo? Claro que não. A fim de aprender a versão completa da magia do Mugong, eles não tiveram escolha a não ser ingressar na Notteleag. Mesmo aqueles que eram talentosos o suficiente para aprender através do vídeo, acabarão encontrando um beco sem saída e se juntarão. Além disso, a maioria dos super-humanos na Terra estava cheia de pessoas com habilidades do tipo fortalecimento corporal. Então, quando uma bela mulher como Celeste foi apresentada como instrutora de grupos de fortalecimento corporal, a resposta não poderia ser mais explosiva. É por isso que você precisa trabalhar duro. Elk. Entendido. Atualmente, eu estava sentado de pernas cruzadas em cima de Celeste. Ela estava no meio de uma flexão de pé com apenas um dedo em cada mão, com uma folha de ferro de 100 kg em ambas as pernas. Não importa o quão forte um super-humano de rank C fosse, fazer uma flexão de pino com apenas um dedo em uma postura imperfeita seria bastante trabalhoso. Eu só ordenei que ela fizesse esse tipo de exercício para ensiná-la a mover explosivamente seu ki e a ter além do limite do sobre-humano rank C era algo que poderia ser feito com bastante facilidade se alguém estivesse lidando com mana. No entanto, eu honestamente não sei se era possível com ki Ether. É por isso que estou atualmente experimentando com Celeste. Estou muito feliz por ela ter vindo. Eu tô morrendo. Oh, não desista. Mais um, eu vou. Morkwook. Em um movimento fluido, Celeste se inclinou para frente e pegou a placa de ferro no ar antes de aterrissar no chão. Olhando para sua aparência, parece que ela não está ferida, ela estava apenas cansada. Parece que Ether e Sensa são completamente diferentes. Desculpe. Não, não. Próxima experiência. Não, vamos para o treinamento. Coloquei minha mão em seu abdômen, puxei minha mana e ativei minha habilidade recém-adquirida. Conversão sagrada. F. Ela converte mana em poder sagrado que poderia curar feridas e fadiga. Como era apenas o rank F,
A taxa de conversão era de cerca de uns 50. Não era uma habilidade que pudesse ser usada com frequência. Mas quando usei toda a minha mana, a aparência de Celeste melhorou até certo ponto. Ao contrário do talento, a habilidade pode ser aprimorada usando-a repetidamente. Pude descobrir esse fato graças a Ekaterina, que constantemente entrava na biblioteca da feiticeira branca e aumentava a classificação. No entanto, era quase impossível para mim aumentar o nível de habilidade apenas com esforço por causa do meu talento abismal, exatamente como o sistema havia explicado. Meu talento estava me impedindo de fazer qualquer coisa relacionada ao esforço. Bem, isso não importa agora. Seria melhor do que não fazê-lo, no entanto. Iou Seudão, nível 152, atributos, força, 150 e vigor, 165 e agilidade, 151 e vitalidade, 1 e mana 252 talentos esgrima, S, e caça, D+, e tiro certeiro, C, e cozinhar, D, intuição, A, e perspicácia, A, intuição, B, e vitalidade, SS+, e outros. Habilidades caçador de protagonistas nível 4 e esgrima branca, S, e sexto sentido, B, inventário, S, e técnica celestial do deus do vento Dharma, SS+, e concentração, SS, e conversão sagrada, F, e circulação de mana Sun Yong, SS+, e biblioteca da feiticeira branca, C. Mesmo que minhas estatísticas de vitalidade ainda fossem 1, eu me tornei um caçador de rank S. Você poderia dizer que me tornei um rank F com uma força ridícula. No entanto, Ekaterina, que recentemente visitou a Associação de Caçadores, me disse que a associação tinha sua própria maneira de testar o poder de Murin e magos que usam essência. Talvez eu consiga minha licença S mais cedo ou mais tarde. Havia muitas diferenças entre o rank S e o rank em primeiro lugar. Quando alguém se torna S, eles podem ver os movimentos ao seu redor com uma menor perturbação no ar. Também poderia acontecer se alguém tivesse a habilidade de sexto sentido, mas porque eu já possuía, parece que automaticamente me tornaria um rank B. Além disso, pode-se mover seu corpo mais livremente. Mesmo se duas pessoas tivessem as mesmas estatísticas, um rank A poderia usar apenas 70 a 80% de suas estatísticas, enquanto um S poderia exibir 100% de seu poder. A habilidade concentração também se torna SS. Graças a isso, posso entender claramente o fluxo de mana fluindo ao meu redor. Além disso, consigo invocar parcialmente a biblioteca da feiticeira branca na minha frente. Não muito tempo atrás, quando eu estava experimentando a invocação parcial da biblioteca da feiticeira branca, encontrei Ekaterina que estava dormindo profundamente dentro da biblioteca. Parece que ela estava sobrecarregando muito seu corpo, embora estivesse feliz porque podia fazer o que quisesse. De muitas maneiras, eu me sinto complicado. E Ekaterina, que foi trazida aqui para servir como minha substituta quando eu não estava por perto, estava cercada por centenas de vezes mais trabalho que o mestre da guilda. Então, quando eu estive recentemente em uma posição em que recebi meu salário diretamente das mãos dela, não tive nada a dizer. Eu era apenas alguém que dava direção para a guilda, enquanto Ekaterina era quem a executava e criava a Noteleag. Está bem agora. Eu estou morrendo. A propósito, você fala coreano agora. Estou dando. Ela ainda estava gaguejando e só conseguia falar frases curtas. Mas ainda é bom, já que não precisei me incomodar em usar o italiano agora. Ela começou a fugir das perguntas com um barulho estranho. Parece uma irmã mais nova fofa enquanto faz isso. Eu assisti em silêncio antes de dizer. Ok, a seguir uma lição especial de esgrima. Ao ouvir minhas palavras, Celeste ergueu o corpo com olhos brilhantes. De alguma forma, seu comportamento óbvio me fez cair na gargalhada. Você gosta tanto de espadas? Se gosta tanto, por que não se casa com uma espada? Você entende minhas palavras? Então ela ponderou por um tempo antes de responder em coreano. Também gosto de andar a cavalo. Oh sim. N/T, palavra e cavalo em coreano são escritas da mesma forma. Estou brincando. Então, você pode brincar também, hein? Eu vou me casar com alguém que é habilidoso em esgrima. Existe alguém assim? Eu só conseguia pensar em uma pessoa que se encaixasse nos critérios de Celeste. Era Seo Jung-yeon. Sempre que impunha uma espada,
Se parece com uma flor de lótus rosa que floresce sob o pôr do sol. Shinji muitas vezes me disse que, às vezes, os inimigos caem em êxtase por causa de sua bela esgrima sem nem perceber que estavam mortos. Claro, a esgrima de Celeste era uma que libera energia explosivamente e corta bruscamente os inimigos, não a de Murin que efetivamente fortalece a falta de habilidades das pessoas de Murin ao limite. No entanto, o que quer que fosse, na frente de Seo Jung-eon, que já havia atingido o pico da esgrima, tudo não fazia sentido. Vou apresentar alguém que usa espadas bem para você mais tarde. Eu não sei sobre casamento, mas você pode gostar dela. Bom. Os olhos de Celeste brilharam em expectativa. Sim, pai. Estou indo bem. Enquanto caminhava pelo centro de Gangneon no final da noite, Celeste ligou para seu pai, Salvatore Costantini. Desde que ela se tornou uma das principais youtubers que conseguiu 10 milhões de assinantes em apenas um mês, ela teve que usar uma máscara para cobrir o rosto porque muitas pessoas a conhecem. Ah! Eu nunca pensei que eu, o Seudão, aquele cara, se tornaria o instrutor da minha filha. Agora sou seu discípulo exclusivo. Não significa o mesmo. É completamente diferente. Na verdade, Celeste estava muito feliz esses dias. Embora empunhar espadas e caçar monstros para se fortalecer fosse realmente emocionante, quando se tratava de treinamento real de esgrima, treinar com Ryu Seudão era muito melhor. Ela estava feliz, embora Seudão sempre a tratasse como se fosse um saco de pancadas ou uma cobaia. Toda vez que eles se chocavam, ela podia sentir o fato de que estava viva. Podia sentir que estava se tornando mais forte do que antes. Bom. De qualquer forma, estou feliz que você parece estar indo bem. Ao contrário dela mesma, seu pai, Salvatore Costantini tinha uma personalidade impetuosa, mas ao mesmo tempo mais fria do que qualquer outra pessoa. Quando ele estava com raiva, era mais assustador do que qualquer outra pessoa. E você, pai? Está bem? Claro que estou. Eu ainda sou jovem. Celeste parecia um pouco preocupada. Poucos anos atrás, seu pai havia perdido os braços em uma missão. O fato de um espadachim destro perder o braço direito era o mesmo que ficar completamente incapacitado. Pode-se dizer que era quase impossível para ele atuar como caçador. No entanto, continuou a trabalhar como caçador com o braço esquerdo, mas por causa de seus ferimentos, sua saúde continuou a se deteriorar e tinha que ficar na cama o tempo todo. Provavelmente, sua obsessão por ficar mais forte estava relacionada a isso. Como um louca, continuou balançando sua espada. Não havia outra maneira além do treinamento constante para aprimorar sua capacidade de fortalecimento do corpo. Não tinha tempo para mais nada além de balançar sua espada. Era porque ela não podia sentir que estava se tornando mais forte. Pelo menos, antes de encontrar o Seudão pela primeira vez. Aliás, pelo que vejo no vídeo, acho que você ficou bem relaxada agora. E pensar que minha filha poderia fazer uma piada. Salvatore estava sinceramente emocionado. Desde criança, Celeste sempre foi uma criança madura, mas recentemente ela começou a agir como sua idade. Às vezes tirava selfies e as publicava em suas mídias sociais, embora estivesse inexpressiva como sempre. E às vezes também contava piadas que pareciam se assemelhar a alguém que Salvatore conhecia. Agora, pare de fazer o que costumava fazer e apenas se concentre em sua própria vida. Sim. Eu vou, pai. Com essas palavras, o telefonema terminou e Celeste silenciosamente virou a cabeça para a grande televisão de um lado da rua. No entanto, sua mente não estava focada nisso. Ela se lembrou do dia em que seu pai lhe contou a história. Ele ainda estava sorrindo brilhantemente quando tocou a ferida no que restava de seu braço direito. Disse que enfrentou um guerreiro de Murin e sobreviveu e que seu braço direito perdido não era nada além de uma ferida de glória. Depois, disse a Celeste que não se preocupasse, pois o Supremo, que impôs a proibição ao povo, entrou no meio da luta e cortou o pescoço do guerreiro Murin. Mas Celeste sabia que as palavras de seu pai eram falsas. Em primeiro lugar, não havia sinal de que o Supremo havia chegado. Também não havia vestígios da batalha, e o corpo daquele homem nunca havia sido encontrado. Ela sabia que estava tentando impedi-la de se vingar dele. No entanto, a chama da vingança em seu coração não podia ser extinta. Seu objetivo era encontrá-lo e cortar seu braço direito, assim como ele fez com seu pai. Sabia que não seria fácil porque era um homem que derrotou seu pai.
Era um objetivo que não poderia ser alcançado em um curto período de tempo, então estava se esforçando para alcançá-lo ainda a um momento mais rápido. Os chineses afirmam que as artes marciais são deles. A esse respeito, a líder da Liga Murin, Seo Jung-yeon, disse diretamente. Na TV, foi transmitido um vídeo de Seo Jung-yeon, a líder da Liga Murin e a espadachim mais forte do mundo. Celeste olhou para ela por um longo tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.